Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2025. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui a carteira do canal e vou fazer um fechamento do ano de 2024, fazendo um balanço de como foi a performance da carteira, no que tange a evolução, a rentabilidade, a variação, né? Do patrimônio ao longo desse ano que passou. A ideia é fazer um vídeo como esse uma vez a cada ano, né, para fazer um fechamento e um balanço anual da performance da carteira, analisando aí as compras, eventuais vendas e também analisar a questão do recebimento dos proventos ao longo do ano. Então vamos lá. Indo direto ao ponto, tá? A variação da carteira ficou no campo negativo, né? Na casa aí de 9,78%, o que representa, né, uma perda de R$ 217,52. Essa variação aqui, tá? Só para contextualizar, é a variação nominal, levando em consideração apenas a variação da cotação das ações que compõem a minha carteira. Tá? Então, a variação do preço entre o preço de compra e a cotação atual representa justamente a variação. Tá? Então, estou com fechei, né, dezembro, o ano de 2024, né? Com essa variação negativa, aí, infelizmente, né, de quase 10%, o que representa R$ 217. Né? A rentabilidade, ela considera a variação, só que descontado o recebimento de proventos. Né? Então, o que acontece? A rentabilidade ficou em R$ 144,89, o que representa 6,52% negativo. Vocês observem que a rentabilidade, então, ficou menor do que a variação. Por quê? Porque eu recebi, ao longo do ano de 2024, né, alguns valores a título de provento, né, do Banco do Brasil. Então, esse valor que eu recebo na forma de provento, eu desconto do prejuízo total da variação. Então, eu vou ter aqui a rentabilidade, né, da carteira. E aqui, então, nas últimas colunas, eu tenho a evolução patrimonial. A evolução patrimonial, ela nada mais do que o valor da carteira, né, no final do mês de dezembro, né, levando em consideração o valor inicial do ano. No caso, eu comecei essa carteira, né, em abril de 2024. Então, aqui a evolução patrimonial ela vai levar em consideração o valor final da carteira no mês de dezembro de 2024 em relação ao valor do primeiro aporte, né, que eu realizei lá em abril. Então, o meu patrimônio teve uma evolução de R$ 1.923,07, o que corresponde, né, a 2.215,84%, né, aproximadamente. Isso aí, então, é a variação, né, dos 80 e poucos reais, que foi meu primeiro aporte. Então, eu considero o aporte inicial o meu patrimônio inicial, né, e o meu patrimônio final, que ficou na casa de 2.000 e uns quebrados, a gente vai ver logo em seguida. Então, essa diferença, né, da evolução do patrimônio é essa evolução patrimonial. Claro que existe aqui uma divergência muito grande, né, entre a evolução patrimonial e a variação. E como minha carteira é pequena ainda, os meus aportes acabam fazendo muita diferença. Né? A ideia, né, ao longo do tempo, é que a evolução patrimonial seja bem próxima da variação da cotação, né, do preço das ações adquiridas. À medida que a carteira for ganhando volume, né, a tendência é que a evolução aqui seja semelhante à variação.
E a rentabilidade, como ela leva em consideração o recebimento dos proventos, a tendência, né, é que ao longo do tempo a rentabilidade acabe ficando no campo positivo, né? Porque eu recebendo os proventos, eu vou reinvestir esses valores na compra de mais ações, né? Isso vai, ao longo do tempo, tornar a rentabilidade da carteira positiva, ainda que, eventualmente, a variação esteja em campo negativo. Tá? Isso a gente vai ver. Aí eu espero poder demonstrar isso para vocês ao longo agora de 2025 e dos próximos anos. Bom, indo adiante aqui, a gente observa então o gráfico, né, da evolução do patrimônio. Então, eu iniciei meu aporte em abril de 2024. Tá? Então, a gente observa aqui no verde mais escuro, né, a evolução patrimonial está crescendo, né, isso é positivo. E aqui em verde claro, a gente vê o prejuízo acumulado, né, ao longo do período. Né? Então, o único mês que ficou no campo positivo, a gente vai ver mais detalhadamente na sequência, foi aqui em agosto, né? E depois aqui, só ladeira abaixo, digamos assim, né? Porque a bolsa, de um modo geral, não performou bem em 2024, né? Mas o importante que eu vejo aqui realmente é o crescimento, né, do patrimônio. Bom, aqui então eu trago um detalhamento mês a mês da variação da carteira. Né? Então a gente vê aqui no primeiro mês de abril, tive um retorno negativo de quase 1%, que deu em torno de 78 centavos. Em maio também mais um mês negativo. Junho também no negativo. Julho também no negativo. Agosto, né, foi o único mês que eu tive uma performance positiva. Né? A carteira variou positivamente em mais de 6%, o que me deu um retorno naquele mês de R$ 53. E, inclusive, foi o suficiente para, naquele mês, ele reverter todo o prejuízo acumulado nos meses anteriores até então. Né? Então, eu tenho aqui a variação mensal, a variação anual e a variação desde o início da carteira. Né? Então, isso aqui, ao longo do tempo, vai ser bem interessante de ir acompanhando. Bom, no mês de setembro voltou a ter prejuízo, né, a carteira, e assim foi também nos meses seguintes. Né? Inclusive, no mês de dezembro, a carteira teve mais uma performance negativa de 2%, e fechou o ano, então, né, com a performance de 9,78% negativo, né, o que representou aí, no ano, né, 217,52 negativo. Tá? Então, eu percebo realmente que na questão da variação, né, somente em agosto eu fiquei positivo, né, e todos os demais meses, de abril pelo menos, né, até dezembro, com exceção de agosto, fiquei no negativo. Aí aqui do lado eu já trago a performance do Ibovespa, né, que é o principal índice da bolsa, para a gente poder comparar, né, a performance da nossa carteira em relação às ações que compõem o Ibov. Né? Então a gente verifica também que no período de abril a dezembro, de um modo geral, né, o Ibov também teve uma performance negativa, com apenas 3 meses, né, no campo positivo. Então, dos 3 meses, num total aí de 9 meses, né, 3 meses o Ibov teve rentabilidade positiva. Então, no ano, né, pelo menos de abril até dezembro, o Ibov ficou negativo em 6,11%. Então, no mesmo período, a minha carteira performou em 9,78%, né? Então, a minha carteira foi pior, né, do que a performance do Ibov no período, o que é um ponto negativo também, né? Que mais que dá para observar aqui? É importante, né, que a minha carteira também se valorize. Quando o Ibov se valoriza, o ideal é que minha carteira se valorize mais que o Ibov, né? E quando a minha carteira tem um prejuízo, é interessante que ela caia menos do que o Ibov. Então, fazendo essa análise, a gente percebe que no primeiro mês foi ok, né? O Ibov caiu 1,7% e a minha carteira caiu apenas 0,94%, né? Em maio, o Ibov caiu
mais de 3%, e a minha carteira performou em 3% redondo, né? Nos demais meses aqui, o Ibov operou no positivo e eu no negativo aqui. E aqui no mês de agosto, que foi positivo, foi inferior à performance do Ibov, então também ruim, né? Nos demais períodos aqui, setembro, minha carteira caiu mais que o Ibov também. Outubro também performou pior do que o Ibov. Em novembro, então, acho que foi o pior mês, né, no comparativo. Minha carteira caiu aí praticamente o dobro do Ibov. E em dezembro, apesar do resultado negativo aqui de 2%, né, minha carteira caiu a metade do que caiu o Ibov. Então, é um ponto positivo aqui, né? E também é interessante comparar a questão da inflação do período, né? Então, aqui nessa última tabela, a gente verifica aqui a questão do IPCA, né? Que é o índice de inflação oficial do país, né? E a gente vê aqui que de abril a dezembro a inflação acumulou uma alta de 3,32%, né? Então, isso quer dizer que a minha carteira realmente performou negativamente, tanto em relação ao Ibovespa quanto à inflação, né? Eu entendo que a minha carteira ela tem que performar melhor que o Ibovespa. Tá? Isso é o primeiro parâmetro. Porém, caso ela não performe melhor que o Ibovespa, ela tem que performar, no mínimo, mais do que a inflação, né? Para não ter, digamos assim, a perda de valor monetário. Claro, isso se a carteira tiver algum retorno positivo, né? No caso, então, 2024 foi um ano assim bem ruim realmente para a carteira. Mas como eu vou investir, né? Meu investimento é pensando no médio e longo prazo, essa comparação aqui de curto prazo é apenas um parâmetro, né? Não é isso que vai, digamos, afetar o meu racional de investimento. Bom, vamos adiante aqui. Bom, então aqui a gente observa, né, os meus aportes e meus aportes realizados mês a mês, né, e o patrimônio no último dia útil de cada mês. Então aqui eu tenho o acumulado do aporte realizado, o total de aporte realizado no ano de 2024, né, então eu aportei um total de 2.223,63 e finalizei, né, o ano com 2.006,11, ou seja, eu tive aqui um retorno negativo, né. Eu destaquei em verde aqui alguns meses, tá? Que são os meses que eu atingi, digamos assim, a minha meta de patrimônio. Mais para frente eu vou explicar aqui para vocês. Eu tenho uma metodologia de metas de sempre ir dobrando a partir de um determinado valor, né? Então, a gente observa aqui que em abril eu atingi um determinado valor, né? Em maio, eu já consegui, digamos assim, dobrar meu patrimônio em relação ao mês anterior. Em maio também. Junho, julho e depois só em outubro, né? A tendência é que esse espaçamento aqui em verde, né, fique cada vez mais distante ao longo do tempo, mas vai ser sempre o meu objetivo, tá? Isso aqui eu vou detalhar para vocês mais em seguida, como é que eu trabalho minha metodologia de objetivo e meta de acúmulo de patrimônio. E aqui, claro, a gente observa os aportes realizados, né? Eu comecei então com o primeiro aporte com R$83, né? Um aporte bem modesto. Depois eu fui aportando na casa de R$200, mais ou menos, tá? Depois teve um mês que eu aportei 300, um outro mês eu aportei 500, depois em torno de 200, em dezembro R$300, tá? Minha ideia é ir aportando, aumentando o valor desses aportes ao longo do tempo, para a gente poder maximizar aqui o potencial de rentabilidade, né, da carteira e de acúmulo de patrimônio. Bom, então aqui eu trago nessa figura, né, as operações que eu realizei, tá? Então eu fiz uma compra por mês, tá?
ao longo de 2024, começando em abril. Então, abril eu comecei mais no final do mês, tá? Que foi a minha primeira compra, e depois de maio em diante eu fui fazendo os demais aportes, né? Sempre no início do mês. Percebam que eu só comprei ações do Banco do Brasil, tá? Aqui é a quantidade adquirida em cada uma dessas compras e o preço de aquisição, né, de cada uma dessas compras realizadas, tá? Então, a minha ideia aqui é ir comprando, né, as ações do Banco do Brasil enquanto o meu preço médio estiver superior ao preço da cotação, né? Porque eu tenho analisado aqui os fundamentos do Banco do Brasil e tenho percebido que não há sentido, né, essa queda significativa que tem havido ao longo dos últimos meses, né, para as ações, especialmente do Banco do Brasil. Então eu vejo isso como uma oportunidade de estar adquirindo mais ações do banco a um melhor preço, né? Eu tenho sempre esse entendimento, né, de que a gente tem que comprar boas ações, né, de boas empresas a um preço barato, né, e vender elas ali na frente, né, quando elas estiverem caras, tá? Então, o Banco do Brasil está realmente com preços descontados, no meu entendimento, né? Então, enquanto o meu preço médio então estiver superior ao preço da cotação, tá, eu vou continuar fazendo compras. Aí, a partir do momento em que meu preço médio, que eu conseguir trazer meu preço médio para valores em que a cotação esteja mais ou menos semelhante ali, aí sim eu vou começar a adquirir ações de outras empresas, tá bem? Bom, aqui eu trago então um histórico, né, do recebimento dos proventos ao longo de 2024, tá? Então eu recebi aqui ao longo de 2024, né, R$ 72,63, isso já em valores líquidos, tá? O que deu uma média de R$ 6,05 por mês, se formos fazer uma média aqui, né? Então, levando em consideração que eu comecei meus aportes em abril, eu recebi meu primeiro provento em junho. Depois eu recebi mais alguma coisa em agosto, mais um pouquinho em setembro e um valor maior até então em dezembro, tá? Isso aqui vai ser interessante também acompanhar ao longo dos anos, porque a ideia, né, é que esses valores aqui vão aumentando, né, e de forma que o valor total também aumente, assim como o valor médio mensal, né. Bom, aqui eu trago um detalhamento dos proventos recebidos, né. Então, aqui no dia 11 de junho eu recebi alguns dividendos e também juros sobre capital próprio, tá? Então, durante todo o ano de 2024, eu recebi aqui a maior parte em juros sobre capital próprio, 2 pagamentos na forma de dividendos, tá? Em junho e em agosto, e aqui o rendimento tributado, que seria uma espécie de atualização do valor do pagamento do provento que o banco fez, né? Corrigido pela tabela, pelo preço, pela taxa Selic, né? Então foram os valores, uns pingados aqui. E aqui o valor líquido recebido, né? Então, vocês vejam que à medida que a quantidade de ações que eu tenho, né, vão aumentando, o valor total aqui a receber também, né, em cada um desses pagamentos vai ir aumentando, né? Então, isso aqui vai ser bem interessante de acompanhar também ao longo do tempo. Bom, aqui eu trago, então, só para mostrar para vocês, né, como é que é o meu racional de meta, né, de acúmulo de capital e, enfim. Eu tenho a ideia, assim, eu entendo que não adianta a gente ter uma meta, né, um objetivo no que tange ao patrimônio, e dizer assim, meu objetivo é ter R$1 milhão, quero ter R$100.000. Isso é um objetivo muito distante, né? No primeiro momento parece até inalcançável, né, para a gente que está começando com pouco. Então, psicologicamente, a gente precisa estabelecer metas intermediárias, metas palpáveis, que possibilitem que em um determinado período de tempo a gente consiga atingi-las, para depois atingir outras metas intermediárias, para aí sim atingir lá o objetivo final, né? Então, qual é o meu raciocínio aqui?
Qual é a menor unidade monetária que nós temos aqui no Brasil? É 1 centavo, né? Então, o nível 1, eu trago aqui os níveis, né? Então, o nível 1 de patrimônio seria 1 centavo, né? 1 centavo. Então, qual seria o dobro de 1 centavo, né? O 100% de retorno sobre 1 centavo? É 2 centavos, né? Então, esse seria o nível 2. Tá? A partir disso, conforme eu for dobrando o meu capital, né, nos próximos níveis, os valores vão aumentando consideravelmente, né? No primeiro momento não parece que é muita coisa, né? Mas ao longo do tempo a gente percebe que o valor vai se tornando mais expressivo, né? De forma que, atualmente, né, eu estou no nível 18, então seria aí R$ 1.310,72, né? E a minha próxima meta, então, é o nível 19, que é chegar nos 2.621,44. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso, né? No site do Investidor 10 a gente pode cadastrar lá as nossas metas. Então, possivelmente essa meta vai ser atingida ali entre março e abril desse ano de 2025, tá? E quando essa meta for atingida, a minha próxima meta vai ser, logicamente, dobrar o capital, né? Porque aqui é sempre multiplicando por 2, né, o resultado anterior, né? Então, 100% de 1.310 é 2.621, tá? Isso considerando somente o valor patrimonial, né? Então, a rentabilidade, a variação não se leva muito em consideração aqui, né? E assim que eu atingir essa meta, a minha próxima meta vai ser, então, chegar nos 5.242,88, tá? Que é 100% da meta atual. E quando eu atingir essa meta de 5.200, minha próxima meta vai ser 10.400 e por aí vai, tá? Então, a minha meta é sempre dobrar e dobrando o capital, né? Como ao longo do tempo, a gente vai perceber o seguinte, os aportes aqui vão começar a fazer menos diferença, né, no acúmulo do patrimônio, e o que vai determinar o meu avanço aqui nos níveis vai ser a rentabilidade acumulada, né, da carteira. Tá? Então, por isso que eu disse ali, né, no início, é muito fácil a gente atingir esses objetivos, né? Porque quando por exemplo, o meu primeiro aporte foi 80 e poucos reais, né? Então eu já de cara comecei no nível 14. E depois, então, eu fui fazendo novos aportes de valores semelhantes, né? Então foi facilmente atingindo esses níveis aqui. Já esse nível que eu estou atualmente, demorei ali 4 meses para atingir, né? Então aqui já vai levar um pouquinho mais, talvez uns 6, 7, 8 meses, né? Então vai ficando mais espaçado isso aqui, né? Mas essa é a minha meta que eu costumo trabalhar, né? Eu trabalho com metas intermediárias. Para não gerar uma ansiedade, uma frustração, de repente, por estar muito longe, né? De 1 milhão, de 100 mil reais, né? E aqui eu destaquei em amarelo, né? Então aqui em verde é o meu valor do patrimonial, né? E em amarelo aqui é o valor recebido em proventos na média mensal, né? Então vocês viram ali no slide anterior que em 2024 eu recebi em torno de R$6 por mês, né? Então eu estou no nível 10 aqui, né? Minha próxima meta, então, é chegar numa média mensal de R$10,24 por mês. Acredito que eu consiga atingir isso nesse ano de 2025, tá? E a próxima meta aí vai ser uma média mensal de R$20,48. E assim sucessivamente. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso, tá? Espero continuar trazendo esses vídeos nesse formato para vocês ao longo dos próximos meses, né? Então esse vídeo foi um vídeo de fechamento do ano de 2024. Eu vou continuar trazendo mensalmente daí a variação da carteira mensal do canal, né? Onde eu vou trazer os aportes realizados, os proventos recebidos e também a performance mensal da carteira, né? Daí mês a mês. Claro, não tão detalhado como nesse fechamento que eu fiz do ano, né? Mas aí, como vai ser somente o que aconteceu dentro do mês, né? O vídeo tende a ser mais curto, tá?
E eu vou também, acho que colocar esses vídeos aqui numa playlist da carteira do canal, né? Para quem quiser depois ir acompanhando a evolução da carteira desde o início, né? Eu acho que vai ser bem interessante a gente ter esse histórico da evolução da carteira, né? Quem sabe se daqui a alguns anos aí eu tiver atingido a casa aí de 1 milhão, né, na carteira do canal, vai ser bem interessante acompanhar a evolução da carteira desde lá do início, né? Para que isso possa incentivar, né, mais pessoas também a buscarem esses objetivos. Eu acho que o mercado, a bolsa, né, o mercado financeiro como um todo é para todo mundo, né? Está disponível para todo mundo. Qualquer um pode fazer suas operações, traçar seus objetivos e buscar, né, com bastante disciplina, conhecimento, paciência também, principalmente, né? Eu acho que todo mundo consegue aí galgar seus objetivos ao longo do tempo. E o objetivo do canal é esse, né? Fazer uma troca de experiências, analisar as empresas, né? Eu posto vídeo todo dia aqui no canal trazendo estudos, né, sobre as empresas, sobre os resultados, né, trimestrais das empresas. E então, pessoal, espero estar com vocês aí ao longo dos próximos anos para que a gente possa crescer juntos aí no canal, né, e também no nosso patrimônio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.